Fala galera, aqui é o professor Luiz de Filosofia. Estamos aqui iniciando a terceira aula do terceiro ano do ensino médio e o tema é a importância da filosofia para o exercício da cidadania. Nas aulas anteriores eu estava apontando que a reflexão filosófica ela precisa ser muito profunda. Ela tem que ter características, tem que desempenhar um papel como que eu vou dizer, reflexivo. E esse papel reflexivo, muitas vezes, é uma análise que chega, de certa forma, à base do conhecimento, às suas origens. E para a gente discutir um tema como a cidadania, é importante a gente refletir alguns fatores históricos e como isso hoje é colocado em pauta para nós atualmente aí no mundo moderno. O conceito cidadania é interessante. Vou trazer três referências históricas para vocês, né? A primeira referência é da Grécia Antiga, né? Principalmente aí da cidade de Atenas, do período aí do século V a.C., século IV. E dentro desse estilo de sociedade antigo, é bom a gente apontar que a cidadania ela estava associada muito mais ao papel político que o homem pode desempenhar dentro da polis, dentro da sociedade. E esse papel político ele estava muito associado às questões de hereditariedade, às questões do financeiro e às questões de gênero, né? Então ele tinha que ser homem, não podia ser mulher, tinha que ser herdeiro de alguma posse para ser considerado cidadão grego, ter nascido na cidade de Atenas, principalmente na Grécia, e claro, né, ser bem em posses para poder participar do processo de cidadania, para ter peso na hora de votar. Então, lembrando que a cidadania está associada ao papel que o homem desempenha dentro da democracia grega aí. Já no Império Romano, você tem um papel muito parecido. Entretanto, existe uma diferença. O nascimento dentro do Império Romano é o que garante você ser cidadão romano e ter posses da mesma forma como a Grécia, só que você poderia ter um grande feito em nome dos Césares aí, né? Em nome do Império. Se você tivesse um grande feito em nome do Império, você também poderia ser considerado um cidadão romano, né? Lembrando que o cidadão romano ele não atuava literalmente de posição política, as pessoas comuns, tal, que tinham algumas posses. Geralmente, dentro da República Romana, se escolhia alguns senadores para representar essas pessoas. Um filme que aponta muito bem isso é o Gladiador, se você quiser. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí, nesse filme, que é muito legal, se não me engano é de 2001, o filme, começo de 2000 aí. A terceira visão sobre cidadania que eu queria trazer é associada ao cristianismo no seu início aí, início da Idade Média, início do cristianismo. Quando o Império Romano assumiu a igreja, assumiu o cristianismo como uma religião oficial e criou a Igreja Católica, ele atribuiu um dado para ser cidadão, que é um dado que vem das origens do cristianismo aí, que é o batizado. Então a pessoa precisava ser batizada dentro do cristianismo para ele ser considerado um cidadão cristão, né? Lembrando que a cidadania estava muito associada à identidade nesse período, do sujeito como ser um filho de Deus, como ser uma pessoa que pode, ao mesmo tempo, garantir a sua fé, garantir a sua vivência no paraíso, enfim. Então era necessário mais como identidade e cidadania aí esse batizado. Senão você era herege, era considerado uma pessoa, né, que não era cristão e você não tinha os direitos que um cristão tem, um batizado. Essas referências elas são importantes, principalmente do homem atuar no campo político aí, né? De certa forma e ter um pouco a sua identidade associada, que hoje nós temos uma sociedade moderna que tem a seguinte concepção, né? Primeiro uma concepção, e isso a gente já vem discutindo nas aulas em outros momentos, a questão do utilitarismo,
e a questão do capitalismo ela é muito importante. Na modernidade, nós temos a visão de utilidade que vai transformar o ser humano num sujeito que vai desempenhar só uma função social a partir do trabalho e, ao mesmo tempo, ele vai consumir tudo o que ele produz, né? Então, é um sujeito que, na sua hora vaga, ele vai estar sendo consumista, né? E essa visão de mundo, ela vai unificar, ela vai primeiro trazer a ideia de indivíduo como sujeito único, parte, ao mesmo tempo que tem a sua identidade, que tem a sua cidadania. Só que, pela visão do capitalismo, do utilitarismo e também do liberalismo, né, esse sujeito ele vai passar a ter a função social relacionada ao trabalho, como eu falei, né, a sua utilidade nas forças de trabalho, ao mesmo tempo ele vai se transformar em um número para desempenhar a sua função. Lembrando que uma das críticas do Mikhail Bakunin, um anarquista importante, ele vai falar assim que um dos problemas do capitalismo é justamente a questão burocrática, burocratizar todos os processos. Uma das maneiras de burocratizar os processos é você transformar as pessoas em números. Porque a partir do momento que você transforma em números, você consegue tabular melhor os dados e controlar melhor essas pessoas. E aí, o que é interessante? A individualidade do sujeito, a identidade e a cidadania, ela passou a ser representada dentro das forças de trabalho em cima de dois números, né? A parte, né, física dentro do trabalho, que é muito importante nas forças produtivas, vai ser associada ao número do CPF, para a pessoa, para o trabalhador comum, e vai ser para o empresário burguês aí o CNPJ, que é a pessoa jurídica. Essas duas divisões são importantes por quê? Porque a partir do momento que eu estabeleço a representatividade numérica de quem o sujeito é, financeiramente falando, eu estabeleço em quais mecanismos esses sujeitos vão poder ter voz ativa como cidadão. No caso do trabalhador, os meios são os sindicatos, segundo Karl Marx. Já no caso do burguês, do empresário, os meios que vão representá-lo são os partidos políticos. Entendam que nesse mundo capitalista é o capital econômico, né, que vai representar esses burgueses politicamente, que vai mandar diretamente nas ações. E é importante a gente saber por quê? Porque a cidadania, nesse caso, ela vai se transformar a partir do processo do voto, o título de eleitor, uma moeda de barganha. Em que aspecto? Então eu consigo manipular o trabalhador, a pessoa do CNPJ, a desempenhar determinada função social, que é o voto. Ele, sem consciência muito de votar, principalmente no Brasil, onde as pessoas não se lembram depois de 2, 3 meses para quem votou, ele vai fazer um controle muito maior. E quando quem estiver no poder não fizer o seu papel adequado, ele culpa quem? As pessoas que votaram nele, né? Vai falar que o resultado da vontade do Estado é a vontade, que o Estado representa a vontade geral, como já foi visto em aulas do Rousseau, né? Então, se o Estado representa a vontade geral, ele é, na verdade, em suma, a vontade do povo que votou nele, né? E é importante a gente ter essa dimensão, porque olha que interessante, quando há manipulação dos representantes do Estado aí que o povo colocou ao poder, então esse povo acaba se subordinando, submetendo e mantendo-se mais ainda dentro do processo de alienação. E é importante então a gente ter uma noção de que como que a filosofia ela de certa forma vai contribuir para o exercício da cidadania. Primeiro, vai fazer a gente refletir sobre o nosso papel dentro do processo. Vai fazer a gente refletir até que ponto há esse controle, até que ponto há essa alienação, e a partir daí eu vou poder construir a minha visão como cidadão. Só para a gente dar um exemplo de como isso funciona, você tem hoje, com o sistema de cruzamento de dados, transformando os seres humanos em seres que só tem utilidade, você faz um controle literalmente do que as pessoas pensam, do que as pessoas comem, do que as pessoas vestem, de onde elas falam, com quem elas se comunicam.
você consegue traçar todo um perfil de pessoas para você controlar. Você quer ver? Olha só, com todos esses dados, você tendo o CPF do sujeito, você sabe quanto esse sujeito ganha, você sabe qual que é a faixa etária que ele vive, você pode ir no mercado do bairro dele e descobrir através do CPF paulista o que esse sujeito come e o que ele compra, e você traçar um perfil. Você, com os cadastros que ele faz, você consegue, por exemplo, saber para onde ele vai. Basta você ter o cadastro dele, do CPF dele, associado, por exemplo, a um cartão de ônibus que hoje as pessoas usam para se locomover, ou um cadastro a um documento de um veículo. Então você consegue saber para onde as pessoas vão. Você tem esse CPF relacionado, por exemplo, a um cadastro de um telefone, e esse telefone ele está salvo, tudo que você fala está salvo dentro de uma base de dados. Então, se o governo quiser quebrar seu sigilo para saber o que você fala, o que você pensa e para onde você vai, é só ele ver seus dados de bases móveis. Lembrando que o seu celular hoje faz o controle também, né, do caminho que você está percorrendo, para onde você vai, ele salva. É só você olhar no Google lá, né? De vez em quando o seu celular deve mandar algumas informativos para você para falar do histórico seu que você teve aí no cotidiano. Então, olha que interessante. E para saber o que você pensa, além de controlar tudo isso, é simples. Nós temos um voto eletrônico. E o voto eletrônico, né, a partir do momento que você digitou lá, você foi cadastrado para votar em tal horário, tal hora, em tal urna, foi registrado o seu voto e para quem foi registrado. E do outro lado do sistema, aquele político recebe o seu voto. Ao receber o seu voto, dá para se saber do sistema quem votou em quem, né? Então o voto não é tão secreto assim. Mesmo se fosse de cédulas, também teria como saber, tá? Então é importante a gente ter essa noção de que a gente precisa refletir sobre todos esses papéis para a gente ser um sujeito melhor, um cidadão melhor. Como eu vou ser um sujeito cidadão melhor? Vou largar tudo e virar um anarquista louco e morar no meio de um sítio ou de uma comunidade? Não, não tem como, né? A gente que já bebeu do capitalismo é meio difícil a gente se desprender disso. Mas é importante lembrar que é possível você tomar uma determinada medida para que você possa refletir melhor as suas ações e saber quem está te controlando ou não, para você aceitar isso ou não. Aí vai de você. Para isso a gente precisa fazer o exame da reflexão filosófica, a gente precisa fazer o questionamento das coisas, a gente precisa ler muito. E ler não é só ler livros, tá? Você tem que saber que você pode fazer uma leitura do mundo baseada em um monte de mecanismos, principalmente com a facilidade da internet, mas você tem que tomar cuidado com quem você procura, tá ok? Então, espero que você tenha curtido a aula. Dá um joinha, dá um toquinho no sininho aí para você receber novas aulas, certo? Se inscreve no canal e vejo vocês no futuro. Até mais!